Olá, seres iluminados! Eu sou Thais Endio, sejam todos bem-vindos ao meu canal e eu quero trazer uma reflexão sobre as nossas sombras. Você precisa olhar as suas dores. Eu fiz algumas orações, reiki, né, para quebra de contratos, juras, acordos, promessas, pactos. Também pedi na minha ressonância, na minha sexta onda, né, para o professor Hélio Couto, reforçando essas orações que eu vinha fazendo. E aí aconteceram situações que me colocaram em confronto com memórias, com acontecimentos que eu achei que eu já tinha ressignificado, que eu já tinha curado dentro de mim, que eu já tinha reprocessado. E eu lembro que olhar essas situações fazia com que eu ficasse assim, mas eu já curei isso, eu já ressignifiquei, eu já mudei, e não querer olhar para isso. Então eu tinha muito embrulho no estômago. Eu falei alguma coisa sobre isso no áudio que eu falo sobre a minha experiência com a dengue. E aconteceu uma outra situação em agosto que trouxe algumas reflexões bem fortes também. Eu descobri pactos de outras vidas, né? Juras, promessas que meio que bloquearam a minha vida também, né? E eu não sabia que eu tinha. Só que, olha, para você ver, quando eu falo, né, em vários áudios vocês vão ouvir eu falando, gente, pega as ferramentas que estão sendo trazidas pra gente, para que a gente consiga eliminar os nossos karmas, né? A gente tá tendo uma oportunidade de ouro de eliminar todos os nossos karmas nessa vivência. Uma das coisas que tá acontecendo no nosso planeta é a energia sendo acelerada, gente. A energia está sendo acelerada. Por isso que às vezes você tem a sensação de fazer uma oração e a coisa acontecer mais rápida, ou você ter pensamento negativo e acontecer coisas quase imediatas. Cuidado com os seus pensamentos, porque a energia magnética do planeta tá bem acelerada, tá bom? Então, assim, eu lembro que teve uma situação ali em março que eu não queria confrontar e eu falava assim: não, eu já entendi, eu teria feito a mesma coisa e tá tudo bem, já ressignifiquei, já perdoei e tal. E aí eu olhava aquilo e eu sentia dor, mas eu não sentia dor de uma pessoa adulta, né? Porque foi uma coisa que aconteceu quando eu tinha 6, 7, 8 anos, seguidas, né, às vezes. E eu olhava aquela situação, a minha criança interior chorava, gritava e, tipo, esperneava mesmo, sabe? E eu ficava assim, mas meu Deus, por que isso tá doendo? Eu já ressignifiquei essa história. Sabe um adulto, quando ele fica bravo com a criança, tá chorando e ela acha assim, ai, tá chorando à toa, tá fazendo birrinha, ai, tá fazendo ceninha. Então eu olhava pra minha criança e dessa mesma forma, como um adulto impaciente, como um adulto intolerante. Então eu olhava pra minha criança com a mesma situação, como se eu dissesse pra minha criança interior assim, ah, para com isso, larga de besteira. O que tem isso a ver, né? Era quase como se eu desse essa mensagem para a minha criança interior. Então, eu não querendo olhar isso, eu não querendo confrontar essa dor, essa sombra. E aí veio a dengue, que eu falei, eu já contei no áudio. E a dengue, quando a dengue me joga de cama, e eu sou obrigada a olhar para isso, porque daí não tem jeito. Aí eu só choro, e muito vômito, até que eu, entendi. Mas foi assim, chocante, né? Teve muitas lições, né? Se você não ouviu o áudio lá, eu recomendo que você ouça, porque tem muitas lições, né? A dengue me trouxe lições valiosíssimas sobre a vida, sobre o quanto a vida é incrível, né? O quanto é maravilhosa a experiência. Só que teve esse confronto com a minha sombra, com olhar para essa criança, essa dor que essa criança sentiu, né? E aí quando eu olho lá, eu percebo as falas, né, do que aconteceu lá. Eu havia feito acordos quando eu era criança que eu não sabia que eu tinha feito. Eu era criança, você vai olhar para aquela situação, você vai pensar, é normal o que aconteceu, é normal o que a mãe falou, o que a criança concordou, eu concordei. E por mais que eu era criança, a alma da gente não é criança, a alma da gente é eterna, né? É infinita, como diz, como o Axis passa pra gente, nós somos seres infinitos. E o fato de sermos seres infinitos, quando a gente faz esses acordos mesmo quando a gente é criança, esses acordos permanecem. Aí eu ia lá saber, só que o fato de eu ter sido intuída a fazer essas quebras de contratos, de juras, de acordo, já estava me colocando em alinhamento com o meu novo ser, com a minha liberdade de ser o ser infinito que sou. Mas para ser o ser infinito que sou, eu tinha que olhar para aquela dor. Recentemente eu vi uma postagem que de certa forma é interessante para você usar como reprogramação mental. Eu achei parte dela legal, mas baseado em toda a experiência que eu tenho tido e os resultados que estão chegando dessas experiências, eu falo que não dá para você ignorar quem você foi, as crenças que você tem. Na postagem dizia assim, para a gente parar de ficar procurando nossas crenças, parar de ficar procurando aonde que se iniciou e tal, né? Só que olha só, eu fui jogada diante de situações que me jogaram exatamente aonde iniciou essas crenças, aonde iniciou esses pactos, esses acordos. Eu tive realmente que olhar e confrontar essa sombra. Então eu tive que ficar cara a cara com aquela dor que estava lá tentando se esconder. Então só fazer que nem na postagem indicava, de eu simplesmente focar nas afirmações que eu quero, focar na vida que eu quero, só isso. Para de olhar para os problemas e tal, e tal, e tal. Só que assim, gente, não adianta você fugir do problema, né? Como a minha espiritualidade recentemente me jogou uma situação muito dolorosa para mim. E assim, eu tava tendo muita ansiedade, já fazia tempo que eu não tinha, e eu comecei a ter muita ansiedade, e
e esse confronto começou a me trazer enjoo de novo, dores de cabeça, mas eu sabia que tudo era porque eu não estava digerindo, e a dor de cabeça porque eu estava teimando em não querer confrontar essa situação. E aí a espiritualidade quer desenterrar para mim uma coisa que eu não queria desenterrar, e quer trazer diante dos meus olhos uma coisa que eu não quero nem olhar, né? Oh, meu Deus, por que tem que mexer com o passado? Por que tem que desenterrar o defunto, né? Deixa esse tipo de situação. Nós tivemos Mercúrio retrógrado em Virgem, então muitas situações para ser reorganizada. E aquela coisa, se você não, igual uma astróloga que eu vi falando, né? Se você não aproveita essa situação do Mercúrio retrógrado, que todo mundo gosta de fugir, mas a questão é trazido de volta essas situações do passado, que é porque tem alguma ponta solta, tem alguma coisa ali para resolver. E aí, ao invés da gente pegar, sentar, tá bom, por que que isso aqui voltou? E olhar o que que ficou, que peça que tá faltando aqui, o que que ficou bagunçado aqui, o que que ficou fora do lugar, o que que a gente faz? A gente quer jogar isso pra debaixo do tapete, a gente quer ignorar, a gente quer, tipo assim, da próxima eu olho. Só que o que você vai deixando pra próxima, quando chega a próxima vez, tá ainda maior. Aí chega um momento que o negócio é um monstro, né? É um monstro e vem pra cima da gente com tudo. E aí vem aquelas conversinhas, ai, nossa, Mercúrio retrógrado foi um problema, porque, nossa, é muita coisa pra enfrentar, mas não é, porque toda vez que veio, você foi jogando pra debaixo do tapete. Chegou uma hora que esse tapete não aguentou guardar mais, aí explodiu pra todo lado, né? Então é hora de confrontar as coisas. E aí, essa situação que voltou, é assim, como eu já fiz uma campanha usando a energia do Reiki, né, que eu aprendi, que eu me formei reikiana, também fiz orações, também fiz Ho'oponopono e ainda pedi em ressonância, ou seja, eu fiz tudo que poderia ser feito para quebrar acordos, promessas, juras e karmas, tudo, eu fiz tudo, né, como diz, tudo que vier à sua mão faça, eu fiz. Aí o que não, e ainda assim, não só dessa vida, falei que eu tenha trazido até de outras vidas, que tá bloqueando minha vida emocional, financeira, tudo. Falei, Deus ajuda e tira tudo no caminho. O que precisar eu fazer, eu vou fazer. Daí eu fui fazendo as campanhas, fazendo as orações, fazendo os envios de reiki, e aí a coisa veio. Gente, a coisa veio. Veio uma, depois veio outra, e agora essa situação, que eu não queria confrontar. Daí eu passei essa semana, eu passei uma semana inteira nervosa, estressada, com raiva, sabe? E falando com a amiga, eu falei, ai, você não acredita. É assim, é uma outra terapeuta com quem a gente consegue trocar mensagens e se aliviar um pouco, né? É o jeito que a gente consegue, uma ajudando a outra. E aí, falando pra ela, e ela me trouxe memórias, faz o Ho'oponopono, faz isso, faz aquilo. Eu falei, é verdade. A gente muitas vezes tem a ferramenta na mão e não lembra. Ainda bem que a gente conversa uma com a outra, porque daí uma consegue lembrar a outra, faz assim, você tem a ferramenta aí. Parece que dá um branco na hora do estresse, né? E aí, eu começo a fazer o Ho'oponopono sobre resistência. Eu lembro que eu passei os processos que a gente passa pelo reprocessamento, né? Primeiro, a vítima, nossa, eu sou vítima disso, eu sou vítima daquilo, né? Não com essas palavras, né? Porque a gente nunca reconhece que é vítima, é sempre assim. Porque não deveria ter acontecido desse jeito, porque coitadinha de mim. Isso é uma vítima. Aí, logo em seguida, quando passa a situação da vítima, aí vem a raiva. Vem a raiva, porque que aconteceu essa situação, que não deveria ter acontecido. Aí, quando é a raiva, a gente já é um impulso para sair de vez dessa situação, né? Então, aí vem a raiva, vem o ódio, eu quero derrubar tudo. E logo depois do ódio, aí vem a aceitação, né? Da raiva, do ódio, vem a aceitação, que é aquele momento assim: tá bom, já que eu tenho que confrontar isso, então vamos confrontar, vamos olhar nos olhos dessa situação, para que a gente possa, então, resolver e seguir em frente. Então, que aconteça logo. E aí vem a aceitação, a base do ódio ainda, pra gente seguir em frente, né? Aí quando passa a aceitação, aí começa a entrar a calmaria. Porque no momento que você aceitou, aí você solta. Você não fica tentando segurar e resolver de outra maneira. Você sabe que não tem outra maneira pra resolver, aí você, tá bom, né? Já que é assim, então vamos olhar olho no olho e resolver essa situação. E aí que vem a calmaria. Quando vem a calmaria, aí vem a resposta que você estava tanto esperando. E aí você descobre acordos, juras, promessas, pactos, contratos, até de outras vidas. E aí o universo traz diante dos seus olhos. Tá vendo? Tem acordo, tá vendo? Tem jura, tá vendo? Tem promessa que precisa ser rompido, precisa ser desfeito, quebrado, rescindido, precisa ser destruído. Esse acordo, esse pacto, essa jura, essa promessa. E aí você olha e começa a rir, gente. Começa a rir porque não tem o que fazer. Fala, meu Deus, estava aí o tempo todo e eu não vi. E aí, o que é mais interessante da situação do confronto, de você olhar as suas crenças, por isso que quando eu vi lá a pessoa falando assim, que pra gente não ficar investigando as crenças, eu falei assim, mas cara, se a gente não olha a crença, ela fica escondida. Ok. Só que aí a gente vai viver a vida e fica com aquele sentimento de que eu não mereço isso. Eu não mereço isso, eu não deveria ter aquilo, porque a gente tá sentindo culpa de pactos e contratos que a gente nem sabe. Então, assim, sim, a gente precisa olhar. Não quer dizer que a gente tem que ficar preso nisso. Descobrir aqui,
olhei, vou arrumar, agora eu vou pro próximo. Não quer dizer que eu tenho que ficar, realmente, não quer dizer que eu tenho que ficar o resto da minha vida investigando crenças. Só que quando eu sentir dor, em qualquer sentido, vamos supor, eu quero dar um passo pra frente, só que eu sinto que algo me puxa pra trás, eu tenho que olhar pra isso, gente. Não tem como eu seguir em frente com algo me puxando pra trás. É uma força descomunal, é uma força sobrenatural que a gente faz pra gente dar os passos pra frente e a gente arrastando pesos que a gente não sabe que tá amarrando a gente. E como eu disse, às vezes de outras vidas, que nem essa situação que eu confrontei é um acordo de outras vidas, que aí eu descubro que esse acordo que tá me amarrando desde sempre. Mas se eu não olho pra isso, eu ia continuar sentindo que tinha alguma coisa errada, que eu tava presa, que eu tava bloqueada e eu ia continuar sem saber o que que era. Então eu precisei confrontar essa dor que eu senti, que não foi legal. Falo pra vocês, não foi legal, eu chorei, fiquei com raiva, eu me senti injustiçada, sabe? Eu fiquei injuriada e de olhar a situação assim. Eu passei todos os estágios aí que vocês imaginaram de uma terapia, tá? De dor, nossa, de querer chutar tudo, de realmente, assim, a coisa não foi legal, não foi. Fazia tempo que eu não tinha uma dessa, desde março, ó. E aí, em agosto, essa situação que durou pouco mais de uma semana, né? Uma situação assim que eu não queria realmente olhar, mas que o universo olha e diz assim: se você não olhar pra isso e não liberar isso, não finalizar esse ciclo, não tem como você seguir adiante. É algo que precisa ser finalizado, quebrado, destruído, né? Descriado, pra você poder seguir adiante. Só que assim, gente, deixa eu falar uma coisa aqui que vai bem de acordo com como que você precisa confrontar algumas situações, olhar pra ela. Se você não tá prosperando, você precisa sentar e olhar por que que você cria dívidas. Você tá se sentindo em dívida com alguém. E não tô falando de dinheiro, tá? Às vezes você tá se sentindo em dívida com alguém que faleceu, ou às vezes você sente uma dívida que você traz de outras vidas e você não sabe. Se você não confrontar isso, você vai continuar criando dívidas e dívidas e não vai saber por quê. Então você tem que olhar pra você imaginar o que que você sente. Às vezes você se sente em dívida com seu pai, com a sua mãe, com seu avô, com a sua avó, ou às vezes até coisa de outra vida, mas você precisa confrontar. Então você vai olhar pra isso e pensar: poxa, por que que eu não consigo comprar nada à vista? Porque tudo que eu quero comprar, eu vou planejar e tal, dá tudo errado. Por que que acontece isso? Por que que acontece aquilo? Então, assim, esses porquês da vida, gente, qual é a razão disso, precisa você parar, olhar, sentar e, sabe, papel e caneta na mão. É assim que você vai destruir essas crenças. É óbvio que o seu foco tem que ser maior no positivo. É óbvio que você tem que vibrar na gratidão. Isso é imprescindível para que você mude a sua vida. Só que tem algumas situações que estão tão desafiadoras que se você não olhar para elas ficam te puxando para trás. Por isso que às vezes você tem a sensação de que pensamento positivo não funciona. Porque às vezes você tá praticando tudo certo, mas tem alguma coisa ali, você sente, você vai andar, você sente que tem um peso prendendo suas pernas, prendendo seus braços, você sente como se tivesse uma energia te puxando para trás. Vai dizer que vocês não sentem isso, porque era o que eu sentia. E conforme esses acordos vão aparecendo e eu vou desfazendo, olha só que interessante, né? Eu pedi a minha terceira onda em março, minha terceira onda, Senhor Jesus. A minha sexta onda, né, da ressonância harmônica em março desse ano de 2024. Ela terminou, quer ver, março, abril, maio, junho. Em junho era para mim ter pedido a minha sétima onda. Quando eu fui sentar para pedir, eu ia pedir pelo ICA, porque como eu não ia conseguir pagar agora, eu ia pedir pelo ICA. Quando eu fui sentar para fazer meu pedido, aí a minha espiritualidade falou assim: não, espera, não pede ainda não. Aí eu, como assim espera, né? Espera, não é agora, não é o momento. Ah, tá bom, né? O professor Hélio Couto fala pra gente sempre ter o contato com a nossa espiritualidade, pra gente saber o que pedir, pra gente nunca sentar e pedir da boca pra fora, pra gente conversar com a nossa espiritualidade, pra nossa espiritualidade nos guiar, porque a nossa espiritualidade sabe o que que a gente precisa pedir. Então, o nosso pedido tem que ser feito com a nossa espiritualidade junto. E a minha espiritualidade falou pra mim esperar. Espera. Ah, tá bom, vou esperar, né? No que eu tô esperando, aí veio consciências que eu deveria pedir pra essa jornada, algumas coisas, informações, livros e tal, que eu tô adquirindo ou que eu tô pensando em adquirir já aqui os próximos, pra mim pedir informação. E aí eu falei assim: quando eu for fazer o pedido, quando a minha espiritualidade liberar, falar agora faz o pedido, que eu achei que a minha espiritualidade ia falar chega de ressonância, mas não, eles falou, só falou pra me esperar. Aí eu falei assim: quando a minha espiritualidade liberar, eu já sei, eu vou pedir isso, vou pedir aquilo. Então já tinha algumas coisas que eu já tava colocando na minha lista, né, de pedidos, que eu já tava conversando com eles, que tava aparecendo. Eu falei: isso aqui é imprescindível pra minha jornada, para as coisas que eu tô aprendendo, que eu preciso. Ok. E aí, quando foi no dia 24 de agosto, me veio, acordei de manhã, isso era num sábado, eu acordei de manhã, e a hora que eu fui tocar a ressonância das crianças, aí veio assim: eu acho que a ressonância das crianças, ou ela já acaba esse mês, ou ela acaba no começo do outro mês. Falei: deixa eu ver quando foi que eles receberam a última onda, porque conforme for eu vou fazer o pedido da sexta onda deles. Eles estão sempre uma onda antes de mim. Aí eu falei assim: deixa eu ir lá ver. Quando eu bati o olho lá, a ressonância deles acabou no começo de agosto, dia 8 de agosto. E aí isso já era dia 24. Falei: nossa, a ressonância deles acabou.
acabou, então eu já vou pedir outra. Deixa eu já começar a preparar outro pedido para eles, né? E aí tá. Conforme eu fui preparar os pedidos deles, aí eu escutei bem assim, pede o seu também. A hora que eu escutei pede o seu também, eu falei assim, chegou a hora, fiquei toda feliz. Agora minha espiritualidade liberou. Eu só tava esperando eles darem a confirmação de que eu podia pedir. Quando eles confirmaram, pede o seu também, nossa, eu fiquei toda feliz. E aí, quando a gente vai fazer o pedido da nova onda, o professor pede que a gente responda um questionário para saber o quanto que a gente evoluiu, o quanto que a gente melhorou, né? Tem duas partes o questionário. Tem a parte que a gente responde e envia para ele, tem a parte que a gente responde pra gente, que é pessoal, só nossa, né? E aí, a hora que quando a gente vai responder, ele pede pra gente olhar os pedidos anteriores. Ele fala assim, para que você responda essa pergunta, observe os seus pedidos da onda anterior, né? Então, assim, tipo, houve evolução, né, da onda anterior? Aí a gente tem que olhar, avaliar, né? Quando eu tô olhando o questionário anterior e eu começo a olhar tanto o que eu respondi no questionário quanto os pedidos feitos na sexta onda, gente, eu comecei a ficar emocionada. Eu falei, meu Deus, eu tinha pedido, né, reforçado quebras de contratos de juros de acordo. E eu tô aqui querendo fugir de uma situação que eu preciso confrontar porque provavelmente tem alguma coisa aqui. E aí vem muito forte, uma jura, uma jura, uma jura. Eu falei, é uma jura de outras vidas, eu sabia. E assim, na hora que veio, ficou tão leve, gente, mas ficou tão leve. Eu falei, meu Deus, era isso que eu não estava olhando, era isso que eu tinha que confrontar. Ai, meu Deus. E ficou muito leve, assim. Eu até fui correndo falar pra amiga, eu falei, amiga do céu, aconteceu assim, assim, assim. E aí, assim, foi uma situação libertadora saber daquilo, né? E aí eu falei pra ela, bom, essa situação é assim. Independentemente de vir pra ficar ou não, vem pra resolver. Então, assim, a situação resolve, fica ou resolve e sai. Mas não vai ficar do jeito que tá, é pra resolver. É pra romper, é pra destruir, descriar essa jura, esse acordo, essa promessa, esse pacto. Então ela tá sendo mostrada. Então não era o que eu estava imaginando. E eu com medo de confrontar, a mesma coisa da outra situação, né? Eu não queria confrontar pensando uma coisa, sendo que era outra. E dessa vez, novamente, uma situação que eu não queria confrontar, pensando que era uma coisa e era outra. E aí o universo joga diante de mim essa situação para ser desfeita. Então, o que eu quero dizer aqui com esse áudio, né? Você precisa olhar suas dores, porque assim, por mais que é óbvio que você não precisa ficar focado nas suas dívidas, nos seus problemas, você tem que procurar a solução, sim, mas às vezes a solução tá lá na sua sombra, às vezes a solução tá lá na sua dor. E se você pede para Deus que você quer desbloquear o seu caminho, que você quer limpar uma crença, qualquer coisa que seja, para que você seja livre para viver o que você veio viver. Se aquela dor apareceu, é porque é olhando para ela que você vai desbloquear o seu caminho. É olhando para ela que você vai limpar essa crença. Então, às vezes, a gente não entende como que o universo age, tá? Mas ele coloca diante da gente dores que estão travando a nossa vida lá no inconsciente e que às vezes a gente traz sim de outras vidas. Só que é só esse olhar, sabe? Esse confrontar. Outra coisa que fez eu perceber isso foi uma situação de uma amiga que não queria perdoar a mãe dela de jeito nenhum. E eu olhei para ela e falei assim: você precisa, senão você fica presa a essa alma por vidas. E aí, quando ela falou assim, eu fui olhar para mim, eu falei: meu Deus, por que que essa situação do não perdão tá vindo para mim? E aí foi onde eu tive que confrontar essa situação e eu entendi. E aí, quando foi no dia 24, no sábado, dia 24/8 de 2024, vou falar a data, né, para deixar registrado a coisa. Quando foi nesse dia, eu confrontando a situação, consegui liberar aquela situação. Ficou tão leve, mas tão leve que eu falei assim, entendi tudo. E aí eu fiquei livre para viver o próximo passo, o próximo caminho. Claro que eu ainda vou contar muitas bênçãos. Fica calma, que eu estou passando as experiências para que vocês possam se curar também e encontrar as respostas que vocês buscam. Tenho certeza que esse áudio vai ajudar muita gente. Gente, por favor, não escondam debaixo do tapete as dores de vocês. Não deixe de olhar, não finge que não tá sentindo. Ó, falar igual a espiritualidade fala para mim às vezes quando eu tento ignorar algum sentimento, né? Você vai fingir que você não tá sentindo? Você não vai olhar para isso? Você vai fingir que não tá vendo? Então, hoje eu digo para vocês vão fingir que não estão sentindo nada, que isso não tá doendo? Vai continuar colocando embaixo do tapete? Vai continuar colocando naquela caixa que vocês colocam as coisas e oculta lá numa despensa, lá em cima do guarda-roupa, esconde para não ficar olhando? Vai continuar fingindo que não tá acontecendo nada? E essa dor só crescendo ali vai virar um monstro. Então, gente, olha para isso. Provavelmente é nessa dor que vai estar a bênção de vocês. Por quê? Porque no momento que você libera, você fica livre disso, a sua vida flui com leveza. Imagina um rio que tá cheio de sujeira. Você precisa tirar a sujeira para que ele flua livremente, senão ele tem um pesar para fluir. Senão ele começa a transbordar ao invés dele fluir com leveza.
ir naquele fluxo que ele sempre vai. Então você precisa tirar todo o lixo para que esse rio consiga, né, fluir com leveza. A vida da gente não é diferente. Então confronte as dores, tira esses lixos que estão aí te prendendo para que você consiga fluir com leveza, beleza? Eu acredito que eu consegui trazer aqui a ideia de você confrontar as suas dores, que você precisa realmente olhar para isso. Não tem jeito, não tem meio termo, não tem atalho. Gente, não tem atalho, não tem, não adianta ficar procurando atalho. Vai, encara os desafios, enfrenta eles para que você possa realmente se curar e viver a vida do seu sonho, ok? Era isso que eu tinha que passar para vocês, beleza? Eu tô muito feliz de fazer esse áudio. Esse áudio, assim, me trouxe muita clareza das coisas e muita gratidão também pelo que tá acontecendo, como que o universo tá trabalhando na minha vida, tá sensacional, tá bom? Se você não entendeu alguma coisa, com alguma dúvida, faça perguntas. Deixe seu like para que o YouTube entenda que é relevante os vídeos e compartilhe com o máximo de pessoas que puder. Compartilhe você também com as pessoas que você conhece, que sabe que às vezes tá passando um processo e não quer encarar. Às vezes ela precisa ouvir isso, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, vem fazer parte dessa família de luz, vem crescer junto comigo. Vamos fazer essa família crescer, gente. Vamos levar a palavra de luz ao mundo. Vamos nos transformar e levar a transformação para o máximo de pessoa que a gente conseguir. Isso é o melhor que a gente pode fazer, né? Isso é o legado que a gente pode deixar, ok? Beijos de luz e até as próximas. Tchau!